noite, me chamo Daiana. Eu vou fazer a apresentação da disciplina Estágio Curricular 1 da Educação Infantil. A minha área de concentração escolhida foi Metodologia do Ensino. E o tema é Educação Ambiental na Educação Infantil. Eu tive como escolha esse tema, pois eu acredito que é de extrema importância. Já nos primeiros anos de vida da criança, a gente trabalhar com ela sobre o meio ambiente, né? Porque nos primeiros anos de vida que eles começam a criar sua personalidade, seu caráter, e a gente incentivando e mostrando a importância do cuidado com o meio ambiente já desde de novinho, eles vão criando hábito, né, com o cuidado do meio ambiente e assim tornando adultos mais conscientes para no futuro a gente ter um mundo muito melhor. O, eu tive como objetivo para eles expressar livremente por meios de colagens, desenhos, também estabelecer relações e comparações entre uma planta e outra, e também para eles identificar e selecionar fontes de informações para responder à questão sobre a natureza e seus fenômenos de conservação. Meu estágio ocorreu com uma turma de criança mista entre 4 e 6 anos. Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito, uma população que tem os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e os sentidos para a participação e engajamento que lhe permita trabalhar individualmente, coletivamente, para resolver os problemas atuais e impedir que se repitam. Seara Filho, ele acredita na importância de formarmos populações mais conscientes, né? Que se preocupam com o meio ambiente para não acabar se repetindo sempre essa problemática que nós temos em relação ao cuidado com o meio ambiente. É, e, e tornando um hábito, né? O cuidado, não uma obrigação, porque a partir do momento que se torna uma obrigação, tudo fica mais difícil, né? E tornando aquilo como hábito, cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, eu acredito que seja bem mais fácil, né? A gente fazer coletivamente um mundo melhor, né? Na minha regência, o meu primeiro dia foi apresentar para as crianças o tema, né? Em uma roda de conversa, eu abri o tema para ver o interesse das crianças sobre o meio ambiente, principalmente sobre as plantas, né? Levei fotos de diversas plantas e observei o interesse. Eu tive muita participação, eles gostaram muito do tema, né? Eles conversaram bastante, tinham várias perguntas, várias ideias. É, no final do dia, eu mandei para casa uma pesquisa para elas fazer com a família, com os familiares, né, sobre as plantas que tinham em casa, quem cuidava, como eram os cuidados. No meu segundo dia de regência, eu apresentei primeiro um vídeo, germinação das plantas. Nesse vídeo mostrava como a fecundação, desde a fecundação da planta até como ela se desenvolvia, do que ela precisava para sobreviver e crescer, né? Depois a gente, em grupos de 3 crianças, eu passei pelo CI para mostrar as diversas plantas que tinham lá no próprio CI. Foi engraçado que
cada turma que eu levava, quando voltava, tinha histórias diferentes, até pareciam que elas tinham ido para lugares diferentes, mas não, eram sempre as mesmas plantinhas, tinha até árvores frutíferas, demonstrei, né? Mas aí eles contavam histórias diferentes assim do que tinham visto. Eu achei isso muito interessante, como ca- a visão que cada grupo tinha diferente. No terceiro dia, eu não consegui passar a proposta, a atividade do dia, pois numa creche muito próxima, cerca de uns 150 metros do CI onde eu estava fazendo a regência, houve um ataque onde 4 crianças vieram a óbito e mais 5 foram internadas. Esse dia foi muito difícil para todos, para professores, principalmente pais. Os alunos também ficaram assustados, porque era muita entrada e saída de pais chorando, né? Desesperados. Então, foi um dia muito difícil. Tentamos lidar da melhor forma possível, mas muita gente ficou abalada nesse dia, tanto o professor quanto os pais. Depois disso, tivemos uma parada pedagógica de uma semana para eles fazer o reforço das medidas protetivas nas creches e escolas para ver como é que iriam funcionar. Depois dessa uma semana, a gente retornou. Eu achei que ia ser muito difícil retornar, por causa que ainda estava muita gente assustada, né? Mas foi um retorno bem bacana, bem tranquilo. Tentamos retomar da onde paramos, né? Até achei que ia ser que as crianças iam vir desinteressadas ou coisa assim, mas muito pelo contrário. Elas vieram muito empolgadas, tinham muito o que falar. Então, eles tiveram uma participação bem grande. E daí no quarto dia de regência, eu levei vários tipos de plantas diferentes, para eles sentir a textura, o olfato, para eles ver como eram diferentes os cheiros de uma planta para outra, até no paladar, que tinham umas que eram comestíveis para eles provar, para eles ver que tinha plantas que davam de comer, e plantas que não, a textura muito diferente umas da outras, eles se divertiram muito nesse dia. E no quinto dia de regência, foi. A gente fez uma roda. Primeiro, a gente começou com a roda de conversa para fazer a apresentação da pesquisa que foi levada no primeiro dia. Eu ia lendo o que os pais escreviam e as crianças iam explicando. Foi muito divertido porque eles falavam muito empolgados das plantinhas que tinham em casa e de como era cuidada, quem cuidava. Logo depois que a gente acabou as apresentaçõezinhas, a gente fez o projeto Floresta Secreta. No projeto Floresta Secreta, a gente fez colagens com, com diversas plantas diferentes, colamos numa cartolina, penduramos elas, e daí deu um ar de uma floresta na sala. A gente daí botou projeto de Floresta Secreta. A minha regência ela foi feita no Centro de Educação Infantil Albert Stein, localizado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, no bairro da Sé. Esse CI ele possui um espaço bem amplo assim, na área externa. Também tem diversas plantinhas lá e inclusive árvores frutíferas. É bem bacana, bem bonito, sei bem organizado.
Foi muito bom participar, fazer a minha regência lá, porque fui muito bem acolhida e a estrutura é ótima, muito bacana. Durante meu estágio, eu observei, né, que eles tinham disponíveis várias plantas, tudo, mas não era acessível para as crianças. Tinha tudo lá ao redor, tudo, mas as crianças não entravam em contato com aquilo, né? Elas não sabiam como cuidar, como lidar com aquilo. Só tinha as plantinhas lá e lá ficavam, né? Não tinham contato. Então, numa conversa com a professora, a gente decidiu montar um cantinho, um espaço na sala de aula, onde a gente levou umas plantas e as crianças iriam ajudar a cuidar no dia a dia, né? A molhar, a ver o crescimento delas, o que elas precisam para sobreviver. Então, dali, todo dia as crianças iam, davam um bom dia para as plantinhas, queriam molhar, já estavam quase afogando as plantinhas lá. E eu achei tão bacana que eles gostaram tanto que teve alguns que trouxeram até plantinha de casa para botar junto ali no cantinho das plantinhas. Deram nomes para cada planta, eram uns nomes muito engraçados. Eles ficaram muito empolgados com aquilo. E todo dia eles iam lá olhar para ver se elas estavam vivas, o cuidado que tinha que ter. Foi muito bacana. A minha vivência no estágio foi de vários níveis diferentes. Eu comecei muito insegura, com medo do que eu podia fazer, né, de errado, porque a gente nunca pensa positivo, a gente sempre pensa no negativo, o medo do tema, se ia ser bem acolhido pelas crianças, se ia ser interessante para as crianças. Então, eu fui bem segura, assim, medo de não conseguir me expressar, né? Que era o meu maior medo, que eu tenho muita dificuldade em me expressar, assim. Então, estava com bastante medo disso. Mas daí veio o cuidado. Eu tentei fazer tudo da melhor forma para ser compreendida, tentei cuidar em tudo que eu trabalhava com eles, todo o cuidado com eles, e por fim se tornou um trabalho lindo. Ficou tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. A gente teve, assim, atendeu todas as minhas expectativas, até mais, ficou melhor do que eu esperava. E o melhor de tudo foi sentir o amor das crianças. Foi a primeira vez que fui chamada de professora. Hoje em dia eu ando na rua, eu acabo encontrando uma ou outra criança para quem eu dei as aulas e sou chamada de professora. Isso para mim é incrível, o amor que eles sentem. Fui levar minha filha outro dia no aniversário e tinha alunas, duas alunas da, da turma que eu fiz a regência e elas, ai, a minha prof, vieram, me abraçaram. Me senti tão amada, tão querida, é, assim, sinal de que fiz um pouco direito, né? Então, alguma coisa elas conseguiram aproveitar de de tudo que eu apresentei para elas. E isso me deixou muito, muito, muito feliz. Referência foi o Seara Filho, apontamentos de introdução à educação ambiental, revista ambiental, 1987. E por fim, botei uma frase de Antonie Lavoisier. A natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Era isso, muito obrigada e boa noite.